Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos, durante esse ano, meditando nas Escrituras do Novo Testamento. Nós já passamos por todos os Evangelhos, por Atos dos Apóstolos, pela Carta aos Romanos, e hoje nós vamos iniciar a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Eu quero compartilhar um devocional com os irmãos desse capítulo aqui, extraído dos versículos 1 até o 7. Está escrito assim: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que dele receberam em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual, enquanto esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Amados, então essa é a introdução da primeira carta aos Coríntios. E eu acho bem interessante porque o apóstolo Paulo fala ali para os irmãos que não falta nada no meio deles. Eles foram enriquecidos com tudo, com toda a palavra e com todo o conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre eles e não falta nenhum dom espiritual ali naquela igreja. Amados, isso é interessante demais ao nós estudarmos tanto a primeira quanto a segunda carta aos Coríntios, porque essa é uma igreja, Corinto, foi uma igreja conhecida por ser carnal. Nessa primeira carta, o apóstolo Paulo precisa corrigir muitas coisas que os irmãos estavam vivendo de maneira carnal. Mas veja que interessante, uma igreja que recebeu tanto conhecimento, recebeu todos os dons do Espírito Santo e ainda assim vivia de forma carnal. Mas quando nós continuamos a leitura aqui de 1 Coríntios, aqui no capítulo 1, nós vamos ver nos versículos seguintes que havia um problema bem sério ali no meio daquela igreja, que o apóstolo Paulo fala dos versículos 10 em diante, que era a divisão. Havia divisão no meio daquela igreja. E quando nós lemos todos os outros capítulos, capítulo 2, 3, 4, 5, enfim, quando nós lemos toda a carta de 1 aos Coríntios e nós vamos fazer essa leitura, capítulo a capítulo, nós vamos perceber que não era apenas a questão da divisão que existia ali naquela comunidade, naquela igreja, mas existia a confiança na sabedoria do mundo, havia imoralidade sexual, havia orgulho e favoritismo, havia contendas e litígios entre os irmãos, a ponto de eles irem a tribunais ímpios para um condenar o outro, para um processar o outro. Havia ignorância a respeito do propósito dos dons de Deus. Amados, como que pode, quando eu estudo isso, a primeira vez que me chamou a atenção isso daqui, faz uns 3, 4 anos mais ou menos que eu li essa primeira parte, eu comecei a estudar a primeira carta aos Coríntios, eu falei, Senhor, como assim que uma igreja que recebeu conhecimento da palavra, que viu o poder do Senhor sendo manifesto ali, uma igreja que recebeu todos os dons, porque a palavra afirma que não falta nenhum dom espiritual, enquanto eles esperam que a volta do Senhor, como que pode uma igreja dessa viver em meio a
tanta carnalidade. E aí o Senhor me levou exatamente ao versículo 2, que é o que eu quero enfatizar aqui com os irmãos. Nós lemos todos os versículos aqui do 1 ao 7, mas eu quero frisar aqui no versículo 2, que diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Amados, veja que tem duas afirmações aqui: aos santificados em Cristo e chamados para serem santos. Ou seja, o apóstolo Paulo afirma que nós, como igreja, nós fomos santificados em Cristo Jesus, ou seja, Jesus Cristo já conquistou para nós uma natureza santa. Ele já estabeleceu uma nova vida para nós, que é uma vida santa. Ele já nos separou, por quê? Porque ele nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino dele. Então, santificados é separados. Então, nós já fomos separados de uma natureza corrompida em Cristo Jesus e recebemos uma natureza santa. É isso que está escrito aqui: aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Então, nós recebemos uma nova natureza em Cristo. Fomos separados da natureza, do domínio da natureza corrompida, do domínio do pecado, porque agora estamos debaixo do domínio de Cristo. Essa é uma obra que é iniciativa do Senhor, tanto que nós podemos ler aqui em 1 Coríntios, no capítulo 1 mesmo, no versículo 30, nós lemos que é por iniciativa de Deus que nós estamos em Cristo Jesus. Ou seja, é por iniciativa de Deus que nós fomos santificados, separados e agora estamos em Cristo. Mas a palavra diz que nós, além disso, toda essa obra maravilhosa e perfeita que Cristo Jesus realizou, nós também fomos chamados para sermos santos. Veja que aqui é algo que inclui uma colaboração, uma cooperação nossa. E foi isso que o Espírito Santo foi ministrando o meu coração. Então era uma igreja que recebeu a mensagem do Evangelho através do próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ficou 1 ano e meio pregando em Corinto, estabeleceu uma igreja ali, havia todos os dons do Espírito sendo manifestos no meio daquele povo. Eles tinham recebido toda a palavra da verdade, mas eles estavam negligenciando o chamado deles para serem santos. O que significa isso, amados? Eles estavam negligenciando a parte de cooperação, de colaboração deles. Eles precisavam se render a Deus. Veja que eu mencionei com os irmãos aqui, vou mencionar de novo. Ao lermos toda a primeira carta aos Coríntios, nós vamos encontrar todas essas características aqui. Havia divisão na igreja, havia confiança na sabedoria do mundo, havia imoralidade sexual, orgulho e favoritismo, contendas e litígios entre os irmãos, e havia uma ignorância a respeito do propósito dos dons de Deus. Eles achavam que era para se vangloriarem de si mesmos. Eles não entendiam que os dons era para o benefício comum, para o bem da igreja. E não para eles ficarem se vangloriando, se achando, porque eu tenho o melhor dom, eu tenho, o meu dom é melhor que o seu. Amados, e aí nós podemos trazer todo esse aprendizado e aplicar para a nossa vida hoje, para a nossa realidade hoje. Quantas e quantas vezes nós vemos comunidades que tem a palavra sendo pregada, que tem os dons sendo manifestos, mas que há tanta carnalidade, há tanta divisão, há tanta contenda, existe imoralidade sexual, existe uma confiança na sabedoria do mundo. Por quê, amados? Porque não há uma rendição, não há um temor a Deus, não há o entendimento de que nós fomos chamados para sermos santos, como santo é o Senhor. E isso inclui
uma colaboração, uma coparticipação nossa. O Senhor já realizou uma obra completa para nos regenerar, para nos dar uma nova vida, para nos dar uma natureza compatível com a natureza dele. E isso nós podemos ver aqui em 1 Coríntios mesmo, no capítulo 15, quando o apóstolo Paulo vai explicar sobre a ressurreição. Todos aqueles que nasceram, que têm a natureza de Adão, são homens corruptíveis, apenas homens naturais, mas aqueles que nasceram de novo se tornaram homens celestiais. Ou seja, Jesus Cristo já providenciou uma natureza santa, justa, reta, uma natureza compatível com a natureza de Deus. Mas cabe a nós, amados, nos render a essa vida de comunhão com Deus para que essa natureza seja manifesta. Para que nós de fato vivamos a vida que o Senhor Jesus conquistou para nós. E isso inclui o quê? Inclui humildade, inclui abandonar o orgulho, inclui abandonar o entendimento equivocado desse mundo aqui, a sabedoria desse mundo aqui. É nessa carta, nessa primeira carta aos Coríntios, que nós vemos ali no capítulo 3 que o apóstolo Paulo escreve assim: se alguém pensa ser sábio segundo aos padrões desse mundo aqui, dessa era aqui, precisa se tornar louco para que então se torne sábio. Ou seja, a sabedoria desse mundo é nessa mesma carta que a sabedoria desse mundo aqui é loucura para Deus. Nós não podemos nos apegar à sabedoria desse mundo aqui. E ao que dá a entender, essa igreja estava confiando demais na sabedoria desse mundo. Tanto que o apóstolo Paulo precisa fazer uma exposição e explicar: ei, a cruz é loucura. A mensagem do evangelho é loucura para os homens naturais. Eles não vão entender. A nossa vida precisa ser uma vida diferente. Amados, é um encorajamento. Essa palavra aqui, o Senhor está pulsando aqui no meu coração como um encorajamento para mim e para você. Nós não podemos apenas nos contentar com os dons, com que alegria, que culto maravilhoso, os dons desceram, houve profecia, aleluia, glória a Deus. É muito bom vivermos sendo rodeados pela manifestação dos dons de Deus. Mas aqui fica bem claro que só isso não adianta de nada. Porque eles continuavam vivendo de uma maneira carnal. Eles não glorificavam a Deus com a sua vida. Amados, que eu e você possamos entender o nosso chamado para sermos santos, para sermos separados. Isso não significa que nós vamos viver numa bolha. Jesus mesmo orou: Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, porque nós não vamos ser tirados agora. Em um momento certo, seremos tirados do mundo, mas não agora. Enquanto estamos aqui, exercendo o nosso propósito de manifestar a vida de Deus, de sermos luz nessa terra aqui, nós precisamos entender o que é ser separado. Não é deixar de viver aqui nesse mundo, mas é deixar de viver conforme o mundo, conforme a sabedoria do mundo, conforme as leis desse mundo. E quando eu falo leis, não estou falando que agora nós vamos virar anarquistas e não vamos mais cumprir nenhum tipo de lei do nosso país, da nossa cidade. Não é isso, amados, que eu estou falando. Estou falando da lei cultural, da lei da mente, da lei que nós vemos as pessoas vivendo. Vou dar exemplos aqui. Para as pessoas do mundo, é muito comum, é muito normal você se relacionar com várias pessoas. Não deu certo aqui, eu tento outro, e tento outro, e tento outro, e tento outro. Esse não é o modelo para o reino de Deus. No reino do mundo é normal as pessoas: eu vou levar só uma caneta. O que é essa caneta aqui? Meu patrão tem muito dinheiro, ele pode comprar 10 mil canetas. Se ele quiser essa caneta, eu preciso em casa, eu vou levar. Isso é roubo. E esse não é o padrão de vida para o reino de Deus.
Amados, são sobre essas coisas. E isso é o que nós, ao lermos 1 Coríntios, nós vamos percebendo que a igreja estava assim. A imoralidade sexual dentro daquela igreja estava assombrosa, que o apóstolo Paulo diz que existiam coisas piores do que o que ele via no mundo. E quantas vezes nós temos visto isso? Situações que são muito piores do que aquelas que nós vemos no mundo. Mas por quê? Porque os crentes não estão entendendo o seu chamado para serem santos, a sua rendição a Deus, o seu papel como colaboradores de Deus. Amados, que eu e você possamos entender isso. Não é na força do nosso braço. Quando eu digo isso, não é que nós viveremos de forma santa na força do nosso braço, mas nós precisamos querer isso, desejar isso. Quando o Senhor vem e nos mostra algo que está errado, nós precisamos nos arrepender, precisamos nos render ao Senhor e dizer: Senhor, eu não quero viver assim. Isso não está de acordo com a tua palavra. Eu fui chamada para ser santa e eu quero ser santa como o Senhor é. Me ajuda. É sobre isso que eu estou falando, amados, e é sobre isso que o apóstolo Paulo escreve para o povo de Corinto. Por quê? Porque eles tinham o conhecimento. Olha o que nós lemos aqui. Vocês foram enriquecidos em tudo em Cristo Jesus, isto é, em toda palavra, em todo conhecimento. Não falta a vocês nenhum dom espiritual, ou seja, era uma igreja que tinha palavra, tinha conhecimento, tinha dons do Espírito, mas ainda assim vivia de forma carnal. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo vai falar é exatamente sobre a divisão. É o que ele trata aqui nesse primeiro capítulo. Olha, eu ouvi alguns irmãos da casa de Chloe me falaram que tem tanta divisão no meio de vocês. Eu não posso acreditar nisso, não posso acreditar que vocês estão vivendo assim. E que tipo de divisão que era? Quando nós lemos, nós percebemos que era, alguns dizem eu sou de Pedro, outros eu sou de Apolo. Ou seja, muito parecido com o que nós vemos hoje, amados. Quantas e quantas pessoas se vangloriando de um líder, de um pastor, de uma denominação, de uma placa denominacional, causando o quê? Divisão. Por quê? Porque se vangloriam em homens. Nós não fomos chamados para nos vangloriar em homens. Toda glória é para o Senhor, é para Cristo Jesus, para que nós não nos gloriemos em nós mesmos. Amados, que eu e você, nós possamos render o nosso coração. E ao invés, aqui eu já quero encorajar você, ao invés de você pensar nessa palavra e pensar assim, poxa, fulano de tal tinha que ouvir essa mensagem. Mas se fulano de tal não está ouvindo, é porque é para você ouvir. Sabe, amados, enquanto eu lia, enquanto eu meditava nesse capítulo, o Senhor ia ministrando o meu coração. Ia falando comigo. É para você, filha. Eu quero te mostrar algumas coisas, porque você foi chamada para ser santa. Deixa eu atuar na tua vida. Deixa eu transformar as coisas que precisam ser transformadas em você. Amados, esse processo de santificação é glorioso demais. Porque à medida que nós nos rendemos a esse processo, para que a gente não viva mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, a vida de Cristo começa a ser manifesta através de nós. Aí sim as pessoas começam a olhar para nós e a não nos ver mais, mas a ver a Cristo. Aí a luz de Cristo começa a brilhar através das nossas vidas. Eu não sei vocês, mas é o que eu mais quero. Que as pessoas olhem para mim e elas enxerguem Cristo. Elas vejam nas minhas palavras e principalmente nas minhas atitudes, elas possam ver Cristo. Elas possam olhar e dizer, puxa, a irmã Catiane de fato é uma irmã que vive a palavra de Deus. É possível ver o caráter de Cristo na vida dela. Eu não sei vocês, amados, mas é o que eu mais anseio. Que o caráter de Cristo seja desenvolvido em mim. Que as pessoas que convivem comigo, que as pessoas que estão perto de mim, elas possam ver cada vez mais o caráter de Cristo sendo desenvolvido e manifesto através da minha vida.
que a minha vida seja para a glória do Senhor. E eu quero encorajar você a desejar isso também, porque como nós lemos aqui, nós já fomos santificados em Cristo Jesus, ou seja, já recebemos uma natureza compatível para vivermos essa vida santa, mas nós precisamos entender o nosso chamado para sermos santos, ou seja, sermos colaboradores de Deus, nos rendendo, abandonando o orgulho, abandonando todo espírito de divisão, toda contenda, toda ganância, abandonando os desejos, as concupiscências da carne, entregando tudo isso na cruz e confiando que o Senhor nos ajuda a romper com todos os nossos limites, com todas as nossas limitações, porque quando nós reconhecemos as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, é nas nossas fragilidades e nas nossas fraquezas que nós somos aperfeiçoados, que o poder de Deus é aperfeiçoado em nós. Então eu quero encorajar você a viver assim, a fazer uma autoanálise, a olhar para você, a reconhecer aquilo que precisa ser mudado, moldado, transformado e a se render ao Senhor, a reconhecer isso e a dizer: pode mudar, Senhor. Eu não quero mais viver isso aqui, não. Eu quero que a minha vida seja para a tua glória. Eu quero de fato ser santa, ser santo como o Senhor é santo. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Pai, obrigada porque o Senhor corrige aqueles a quem o Senhor ama. Pai, obrigada porque o Senhor tem nos encorajado, nos impulsionado a viver uma vida que glorifica ao Senhor, uma vida que manifesta a sua vida, para que de fato nós sejamos luz nesse mundo, sal nessa terra. Ah, Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Nos ajuda, nos mostra tudo aquilo que precisa ir embora, tudo aquilo que ainda é carnalidade em nós e nós precisamos abandonar, precisamos considerar tudo isso morto, enterrado, precisamos lançar tudo isso na cruz de Cristo. Nos mostra tudo isso e nos ajuda. Nós confiamos em Ti, Senhor, na ajuda do Teu Espírito, para rompermos os nossos limites, para avançarmos, para vivermos uma vida que de fato glorifique ao Senhor. Nós confiamos na sua ajuda para isso, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.